Pois bem, galerinha, questão 28 aí na área. Dois recipientes de mesma forma e tamanho são feitos do mesmo material e têm o coeficiente de dilatação volumétrico igual a γr. Um deles está completamente cheio de um líquido A, com coeficiente de dilatação real igual a γA, e o outro está completamente cheio de um líquido B, com coeficiente de dilatação real igual a γB. Em um determinado instante, os dois recipientes são aquecidos e sofrem a mesma variação de temperatura. Devido ao aquecimento, 1/10 do volume inicial do líquido A transborda e 1/8 do volume inicial do líquido B também transborda. Com relação à situação exposta, podemos afirmar que é verdadeira a seguinte relação. Pois bem, quando tratamos de dilatação dos líquidos, nós medimos a sua dilatação de forma indireta, porque líquidos não possuem forma definida. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos de um recipiente para medir o volume dos líquidos. O problema, pessoal, é que quando nós aquecemos o líquido, o recipiente também aquece junto. Então, ambos dilatam. Quando ambos dilatam, pelo fato do líquido ter um coeficiente de dilatação maior que os sólidos, geralmente isso acontece, há um transbordamento. Mas de maneira exagerada, observem a figura. O volume do recipiente também dilatou. Ou seja, houve um ganho de volume para que o líquido possa ocupar. De maneira geral, como é que nós podemos expressar a variação, a dilatação do líquido? A dilatação do líquido, pessoal, que é o que a gente chama de dilatação real em algumas situações, vai ser o quanto nós vemos dilatar, aquilo que transborda, nós chamamos isso de dilatação aparente, mais o quanto o recipiente dilatou, ou seja, o ganho do volume que o líquido tem para ocupar devido à dilatação do recipiente. Beleza? Então, sempre que ocorre dilatação dos líquidos, essa ideia pode aparecer, porque nós medimos a sua dilatação de forma indireta. Tudo bem? E vamos voltar aqui no enunciado, pessoal. A partir desse ponto, devido ao aquecimento, 1/10 do volume inicial do líquido A transborda e 1/8 do volume inicial do líquido B também transborda. Ou seja, se é o que transborda, é o que é visível, é o que está aparente. Então, a dilatação aparente para o líquido A é igual a 1/10 do volume inicial. E a dilatação aparente para o líquido B é de 1/8 do volume inicial. Outra informação importante, galera, que a gente tem também aqui no texto é a seguinte. Um deles está completamente cheio de um líquido A e o outro está completamente cheio de um líquido B. Ou seja, se na situação inicial os recipientes são iguais e estão preenchidos completamente por esses dois líquidos, o que é que nós podemos inferir? Muito bem quem falou que os volumes iniciais de A, de B e do recipiente serão iguais. E nós vamos dizer que tudo isso é igual a V0. Tudo bem? E a partir disso, nós vamos aplicar essa ideia que montamos para a dilatação do líquido de forma separada para os líquidos A e B, começando pelo líquido A. Então, começando pelo líquido A, ligando aqui o Sharingan nessa expressão, né?
nós vamos ter o seguinte. Como é que eu posso calcular a variação do volume do líquido A? É o produto de seu volume inicial com o seu coeficiente de dilatação com a sua variação de temperatura. A dilatação aparente de A, nós já temos aqui. É 1/10 de seu volume inicial. E como é que podemos calcular a variação, a dilatação do recipiente? É o produto de seu volume inicial com o seu coeficiente de dilatação com a sua variação de temperatura. Notem, pessoal, que todos os termos aqui possuem o volume inicial. Então, nós podemos cancelar. Beleza? Outra coisa, eu vou passar esse produto aqui, ó, coeficiente do recipiente vezes a variação de temperatura, para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo. Então, nós vamos ter coeficiente de A vezes a variação de temperatura, menos coeficiente do recipiente vezes a variação da temperatura, isso sendo igual a 1/10. E se nós quisermos adiantar o processo, nós podemos colocar a variação de temperatura em evidência. Então, fazendo isso, ó, galera, vou fazer aqui de uma maneira mais rápida, tá? Colocando esse termo em evidência, nós temos essa estrutura aqui. Beleza? Então, como não há mais nada a fazer aqui, nós vamos guardar essa expressão, chamando-a de equação 1. Beleza? E agora, vamos para o líquido B. E a gente vai aplicar exatamente a mesma ideia, pessoal. Beleza? Então, vamos pegar essa expressão e trazê-la para cá. Mais uma vez, como é que eu calculo a variação do volume, a dilatação de um líquido? É o produto de seu volume inicial com o seu coeficiente de dilatação com a sua variação de temperatura. Isso é igual. A variação do volume aparente, a dilatação aparente para o líquido B, né, galera? É 1/8 de seu valor inicial, como o enunciado nos diz. E a dilatação do recipiente vai ser o volume inicial do recipiente, vezes o seu coeficiente, vezes a sua variação de temperatura. Mais uma vez, todos os termos possuem um volume inicial, nós podemos assim dividir, e eu vou pegar esse termo, o coeficiente de dilatação do recipiente e a variação de temperatura, colocar do outro lado da igualdade. E de forma direta, pessoal, para ganharmos tempo, podemos colocar a variação de temperatura em evidência também. Então, vamos lá. Vai ficar o coeficiente de B menos o do líquido, vezes a variação de temperatura, né? A gente colocou em evidência. Isso é igual a 1/8. Beleza? E aqui eu vou chamar de equação 2. Beleza? E o que é que nós vamos fazer com a equação 1 e com a equação 2? Nós vamos dividir uma pela outra. Beleza? Então, na próxima página, vamos fazer isso. Ó, a equação 1 é a seguinte. Coeficiente de A menos o coeficiente do recipiente. Tudo isso igual a 1/10. E a segunda equação é coeficiente de B menos o coeficiente do recipiente. E isso tem que ser igual, né? Ficou um pouquinho troncho aqui. Pronto. Isso tem que ser igual a 1/8. Beleza? Como nós temos uma razão entre frações, o que é que a gente pode fazer? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter 8/10. Simplificando, se a gente quiser, mas simplificar é bom, né? Por 2 aqui vai ter 4 e aqui vai ser 5, 4/5. Então, para ficar mais organizado, nós vamos ter o seguinte. Coeficiente de A menos do recipiente dividido pelo coeficiente de B menos o do recipiente, e isso é igual
a 4/5. Beleza? O que é que podemos fazer aqui? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Beleza? Então, vamos ficar com o seguinte. 5 vezes o coeficiente de A menos 5 vezes o coeficiente do recipiente igual a 4 vezes o coeficiente de B menos 4 vezes o coeficiente do recipiente. Então, eu vou passar esse 5 vezes o coeficiente do recipiente para o outro lado e 4 vezes o coeficiente de B para o outro. Beleza? Fazendo isso, pessoal, nós chegamos à incrível conclusão que o coeficiente do recipiente é 5 vezes o coeficiente de A menos 4 vezes o coeficiente de B. Essa é a nossa solução, que encontramos na alternativa D de dado. Beleza, galera? Valeu aí por mais uma questão. Sucesso!